Bem, vamos dar início à aula de hidrologia avançada aqui do Pós-DEA. Hoje temos aqui o privilégio de ter o Renan Vieira Rocha, que nos brindará aqui com uma apresentação sobre o modelo R e algumas aplicações desse modelo R na estatística, né? Então, Renan, muito obrigado aí pela sua gentileza de estar aqui conosco e a palavra está com você. Certo. Bom dia a todos. Eu não sei que news que vocês têm com R, não sei se vocês já tiveram contato. Alguém nunca teve contato com R ou com alguma linguagem de programação? Ninguém respondeu, eu vou assumir que não. Eu vou assumir que todo mundo já sabe. Renan, eu muito básico. Bruno, bom dia. Bom dia, Bruno. Sim, tudo bem? É bem básico assim, mas já tive contato, mas foi bem assim, bem básico, né? Certo. Eu vou começar com a introdução geral de como é que ele funciona, certo? Para nivelar um pouco. A aula, acho que a intenção quando o Assis me chamou não era para explicar exatamente o R, né, ensinar vocês como programar nele, mas sim mostrar tipo, as possibilidades, o que ele já tem o padrão, as ferramentas que ele já permite usar. Ele tem muita coisa feita para estatística, então acho que é mais para mostrar o que já tem e como isso pode ser útil na parte de hidrologia, certo? Então, para quem nunca viu R nem nada, isso aqui não é o R. Isso aqui é o RStudio. O RStudio o que é? Para quem nunca trabalhou com programação, é uma IDE, que é a interface gráfica para você gerar seus códigos e poder rodar na linguagem de programação R. O RStudio é muito usado para o R porque ele tem muitas facilidades. Já tem alguns botões que permitem você importar dados de texto, Excel, e uma das coisas boas que, tipo, para quem está aprendendo R, ele vai ensinando... ele, por exemplo, agora esse primeiro passo, eu fui utilizar esse botão, ele precisa de um pacote, ele vai instalar o pacote para você, ele já mostra a linha de comando que ele vai usar para poder tanto instalar o pacote, como depois gerar gerar a importação de dados, certo? Então, o R é muito utilizado pelo RStudio por causa dessa facilidade, porque ele é bem difundido esse ambiente para a programação, tem muitas ferramentas, tem muita descrição online. Se você tiver alguma dúvida sobre o R, o RStudio, você consegue achar facilmente, certo? Aqui vai demorar um pouquinho, porque eu deveria ter atualizado isso aqui antes, mas eu atualizei a versão do R, ele não... Esqueci de atualizar esses pacotes. O primeiro passo, por exemplo, aqui eu instalei porque ele me mostrou, mas o primeiro passo para você instalar algum pacote dentro do R seria vir aqui no Packages, Install, que ele vai permitir você escolher se você quer instalar do repositório, CRAN, ou então se você baixou um arquivo zip, tá? Porque às vezes você está trabalhando com um pacote que está sendo desenvolvido. Primeiramente, o que seria o pacote? O pacote seria um conjunto de algoritmos que a pessoa fez e disponibilizou em, em uma forma que você consegue organizar em formato de funções, você consegue baixar esse pacote, e a partir de depois que você baixar, você consegue chamar essas funções dentro da linguagem de programação. Então, já vem tudo que aquele pacote quer fazer pronto ali, e você consegue chamar em cima da linguagem R. Então, você pode baixar do repositório, que normalmente todos os pacotes que você quer usar no início sempre tem. Um ou outro pacote específico, você precisa do zip ou do tar. Normalmente é quando você está trabalhando com um pacote mais desatualizado, mais antigo, que ele não está atualizado para essa versão do R, mas aí por isso ele é retirado do CRAN, porque faz muito tempo que não é atualizado, mas às vezes você instalando pelo zip, ele funciona do mesmo jeito. É só por causa que, como não está tendo manutenção do pacote, ele é retirado do repositório. Certo? Então, essa é uma primeira coisa que você pode precisar no R, é usar aquele install. Certo? Só para voltar, para mostrar o que aconteceu. Quando eu clico aqui nessa janela para poder fazer importação de dados, nesse caso aqui, se ele permitir importar um CSV, um TXT, ele vai mostrar... deixa eu ver aqui. Não sei se vocês estão vendo essa janela. Estão vendo?
Ou tá... Sim, sim. E vocês veem que aqui ele já mostra uma primeira linha de comando, né? Então aqui, a partir das coisas que você fizesse aqui manualmente, via interface, você começa a mudar o que já tem no R. Deixa eu só procurar um arquivo aqui para mostrar para vocês como funciona. Eu sempre gosto de começar por essa parte de importação de dados, porque no dia a dia que você vai usar bastante, principalmente você está trabalhando com, com dados de estação, dados de séries hidrológicas. Normalmente você não vai colocar manualmente esses dados, né? Então, do mesmo jeito que serve para o CSV, serve para o Excel. Porque eu não estou achando um CSV fácil aqui, eu vou compartilhar com o Excel, que vai ser a base que eu vou usar nesse exemplo aqui. Então, você vê que na hora que você seleciona um arquivo, ele já muda a linha de comando para você. E tudo que você mexer aqui, ele vai colocando a mais na sua linha de comando. Isso vai facilitando para você entender o que é que ele está fazendo por trás. Tipo, aqui, toda essa interface nada mais é do que mudar os atributos da função Grid Excel. Certo? E assim você consegue ver, por exemplo, Open Data View. Isso aqui significa nada mais é do que ele carregar seus dados e mostrar essa janelinha aqui com como é que eles estão distribuídos, certo? Que aqui parece uma tabelinha de Excel. Então, esse é o primeiro passo, assim, se você quiser importar dados. Mas voltando para o mais básico ainda, já que talvez tenha alguém que nunca tenha trabalhado com programação, no R, em qualquer linguagem de programação, você trabalha muito com variáveis, e sempre é importante você declarar. A forma de declaração no R é diferente de outros. Normalmente se declara uma variável, por exemplo, se eu quero declarar a variável x, né? Em Python, em Java, você colocaria x igual, então, dependendo do Java, você teria que colocar diretamente o tipo de variável que ele deveria ser na primeira declaração. No R, você não precisa declarar qual tipo da variável, você pode simplesmente associar ela a um valor, por exemplo, 1. Ele já vai saber qual é a classe da variável que você está andando, está mexendo. Então, isso é muito bom porque você não precisa se preocupar quando você trabalhou se alguém trabalhou com C ou então com Java, você, quando declarava a primeira variável, você já tinha que dizer que tipo que era, alocar memória, não precisa disso, certo? Do mesmo jeito que você jogar um caractere, né, uma string, ele vai reconhecer, certo? Então, a declaração da variável no R, ele usa esse símbolo menor, né, e o tracinho. Eu vou passar isso rápido, porque não é a intenção da aula explicar 100% R, né? Então, outra coisa que você tem que para saber para essa aula aqui é que, tipo, se você quiser declarar um vetor, você pode botar uma sequência de 1 a 10, por exemplo. Ou você pode criar com a função C, segue digitando um por um. Aqui são duas. Aqui são duas formas de você declarar um vetor, certo? Então vai ser importante porque a gente vai querer ensinar em parte de estatísticas. E além disso, o R trabalha com booleanos, né, com séries, pode ser o true ou false. E é classificado como lógico. Também trabalha por padrão, com o que eu chamo que pode ser entendido como planilha de Excel, que é o data frame. Data frame, normalmente você importa esses dados, por exemplo, eu importei pelaquela função, né, VXL, eu vou até botar aqui, porque depois, se vocês quiserem esse código, eu compartilho com vocês. Não vai ser aula de R mais didática do mundo, mas talvez ajude uma hora que você for precisar olhar o que foi feito aqui.
essa linha de comando que carrega os dados, por exemplo, de uma planilha em Excel. Uma planilha Excel, a característica dela é poder ter cada coluna um valor só. Um valor de determinado tipo. Você pode ter uma coluna com a data, outra coluna com valores de string, né, de caracteres, outra coluna com valores numéricos. Então, o data frame, ele, no R, escrito data frame, ele funciona analogamente a uma planilha Excel. Cada coluna pode ter seu tipo de variável, certo? No R, assim, quando você quiser ver um data frame, você pode clicar aqui do lado, que ele mostra essa janelinha. Então, aqui, o que a gente tem dentro desse data frame? A gente tem uma coluna com mês, que são as datas por mês, e os valores de prestação acumulada, mês a mês, para cada ano. Tipo, eu tenho de janeiro, depois eu tenho de fevereiro, que é de fevereiro mais janeiro. Isso aqui é uns dados que eu estava usando um outro curso de R que eu dei aqui no Funcene. Inclusive, o Rafael, que está fazendo aula com a gente, já viu essa aula. Se vocês tiverem dúvida de R, pode perguntar para ele, que ele está sabendo de tudo. Tá certo, viu? Aí, essa primeira parte é só mais uma lembrança do como é que o R funciona. No data frame, assim como matrizes, para você acessar uma coluna, você pode usar seu índice. Por exemplo, esse aqui vai lhe dar os dados da primeira coluna. E aqui ele fala que é um table. Quando você está começando o R, estiver trabalhando com table, eu recomendo você sempre transformar um data frame. No R, as conversões entre as classes, normalmente é sempre essa função as, o ponto, o tipo que você quer. Então, aqui, se eu quero transformar essa variável pré-acumulada, que é um table, né? Aqui, como aqui apareceu, esse classe. Um table, table, data frame. Se eu quero transformar um data frame, só coloco um as.data frame. Então, essa é a primeira parte de como trabalhar com esses dados importados. Outra forma de trabalhar é você trabalhar pelo nome da linha, ou nome da coluna, né? A gente vê aqui que você tem uma coluna chamada mês, outra auto.jaguaribe. Se você botar pelo auto.jaguaribe, você vai ter os mesmos dados que você tem quando você fez o pré-acumulado 1,1, certo? Não 1,1, né? Porque 1 é o mês, os dados de mês, aqui seria 2. Então, aqui, e com o data frame, você também pode acessar esses dados usando o cifrãozinho. Então, são 3 formas de acessar os mesmos dados. Quando você trabalha com data, por exemplo, a gente sabe, eu mostrei aqui para vocês que a primeira coluna é mês, né? É sempre importante lembrar que data no R, o padrão é Y, o ano completo primeiro, com 4 dígitos, mês, com 2 dígitos e dia. Certo? Então, esse pré-acumulado aqui, mês, a classe dele, normalmente, às vezes, quando você importa do Excel, ele já reconhece, já pega o que seria data e transforma em data dentro do R, mas às vezes não. Por exemplo, aqui você vê que ele está chamando de caractere, não é uma data. É importante manter sempre a classe, porque às vezes você vai trabalhar com algumas funções que requer que seja como data. Da mesma forma que você faz a conversão com data frame, você faz a conversão para data. É sempre esse as, ponto, o tipo de variável que você quer. Mas quando você dá, é importante mostrar que tipo, quando você só der um print aqui no console, ela não vai mostrar, normalmente não vai ver tanta diferença visual entre ele ser caractere e ele ser data. Por isso que é importante sempre conferir com esse class. Certo? Alguém ficou com uma dúvida até agora? Eu sei que está sendo meio rápido, mas eu posso voltar, sem problemas. Pode só repetir essa última parte que eu não entendi.
A classe desse pré aqui, a com mês é diferente? Pronto. Quando a gente fez a importação bem aqui, eu vou importar de novo, porque aqui eu já transformei, certo? Essas funções, às vezes, quando você trabalha com formato Excel, eles não importam como um data frame. Por exemplo, se parece acumulado, quando eu dou a função class nele, aparece TBL, LDF, TBL e data frame. Aparece 3 tipos de coisas. Isso aqui quer dizer o quê? Que ele é um table. É um formato de dado que, normalmente, para quem está começando o R, eu recomendo não utilizar, porque é um pouco mais chatinho de mexer. Então, a primeira coisa que foi feita aqui, foi feita uma conversão com o data frame. O que é o data frame? Data frame é como se fosse uma planilha de Excel. Cada coluna pode ter sua determinada classe, e é mais fácil de você trabalhar, acessar os dados e etc. Então, quando eu fiz aqui, eu transformei um data frame. Quando você analisa esse data frame, essa parte do mês, né, que aqui visualmente parece uma data, ele tem todo o formato que o R quer, que é tipo o ano, né, primeiro, o mês e o dia. Então, para cá, se você só olhar visualmente, você pensa que é uma data. Porque isso aqui é a mesma coisa que você der as.date nisso. No console aqui, ó, são exatamente idênticos. Certo? Você não vai ver diferença. Mas, quando você jogar a função classe nessa coluna mês, você vê que ela não é uma data. Ela é um caractere. Isso, às vezes, você perde um tempo danado sem saber por que está dando errado o seu script, porque você está jogando um vetor que você acha que é data, mas na verdade é um caractere, não é um data. E o que foi feito aqui foi transformar isso, que é um vetor de caractere, em um vetor de data. Visualmente parece igual, mas dentro do R é totalmente diferente. Tá certo? Deu para entender? Entendi. Obrigado. Nada? Então, essa é a primeira parte de como acessar dados importados de Excel e como é que funciona mais ou menos por ele. Então, quando a gente trabalha assim, quer trabalhar com dados estatísticos, uma das primeiras coisas que a gente busca fazer são uma análise exploratória, né? A gente quer saber como é que os dados estão se comportando. A primeira forma que a gente pode fazer é plotar uma série temporal e analisar como é que ela está funcionando. Aqui eu mostrei para vocês como tem Excel, e aqui eu vou mostrar para vocês, se você receber um arquivo chamado .rds, nada mais é do que um formato próprio do R. Então, aqui são dados de prestação, eu vou botar aqui dados de vazão lá do INS, do setor elétrico, que a gente já trabalhou junto com a CIS, extensivamente nesses dados, e já tem ele salvo no formato do R, porque é mais fácil trabalhar quando já está no R. Você, por exemplo, toda vez que você faz essa importação, você pode ter esse problema de Excel, você pode ter esse problema de classe, você pode ter problemas de às vezes, da própria formatação dos dados dentro da planilha. Quando você trabalha com formato RDS, você já sabe que o que está ali dentro, se você transferir de um R para o outro, o R vai entender. Vai ser mais fácil dele saber o que está acontecendo. Deixa eu só pegar esses dados, outros dados aqui. Deixa essa linha de comando para vocês. Dentro do R, você pode, se você quiser selecionar um arquivo, você pode dar um file.choose. Essa linha funciona tanto com Windows quanto com Linux, né? Porque tem alguns comandos que só funcionam no Windows, nessa parte por causa do ambiente gráfico. Mas file.choose funciona nos dois. Você pode ir lá vai abrir uma janelinha para você selecionar, não sei se essa aqui está mostrando para vocês. Vai selecionar seus dados. L gera para você diretório. A leitura de um arquivo RDS, que é o formato do R, é simplesmente jogar onde é que está o arquivo. Sem mistério. Aqui
Já fiz a leitura e já apareceu como lista. Certo? O que é um lista? Eu quero pular essa parte. Esqueci que talvez fosse bom dar uma revisão de R. Lista é como se fosse um vetor de objetos. Porque para quem nunca trabalhou com programação orientada a objetos, o R, assim como o Python, cada objeto pode ser organizado, referenciado por si próprio. Então, por exemplo, se aqui eu tenho uma prestação acumulada no mês, eu quero salvar numa variável, eu posso simplesmente, junto com outras, eu posso simplesmente dizer que a minha primeira variável da lista é o preço acumulado, que é um objeto do tipo DataFrame, e colocar os restantes dos objetos que a gente já fez. Tipo, eles não precisam ter tamanhos iguais, eles não precisam ter classes iguais, eles não precisam ter nenhuma característica similar. Pode ser, cada um tem um objeto independente por conta própria, pode salvar isso num lista. Então, a lista, tanto no R quanto no Python, ela permite você criar um vetor de objetos. E ele se acessa da mesma forma que se acessa o DataFrame, com um cifrãozinho. Porque, implicitamente, o que está acontecendo nesse DataFrame? O DataFrame nada mais é porque por trás de uma lista, que cada coluna é um objeto. Tanto é que, se você jogar um typeof no preço acumulado, esse typeof é a função do R. Diz como o objeto é organizado internamente, você vai ver que ele typeof vai tornar como um lista. Então, a lista nada mais é do que um vetor de objetos. É um pouco confuso, eu sei, para quem nunca trabalhou com programação, mas, principalmente orientado a objetos, mas nada mais é do que uma forma de organizar. Então, toda vez que eu crio um objeto que tem determinadas características, eu posso referenciá-los e posso colocar dentro de outras variáveis. Então, a lista permite você trabalhar com isso, com objetos de diferentes tamanhos, diferentes classes, diferentes tipos, sem você precisar se preocupar se eles são compatíveis. Por exemplo, quando você trabalha com C, com Fortran, você vai trabalhar com uma matriz. A matriz tem que ter o mesmo número de linhas. Por exemplo, se você tem um determinado número de linhas, toda vez que você for preencher, você tem que para cada linha, preencher todos os elementos da matriz. Para cada coluna, todos os elementos da matriz. Então, ela tem um formato bem fixo, bem claro. Quando você trabalha com lista, não. Lista, ela pode ter o tamanho que quiser. Esse QNS, ele é um lista. Dentro dele, eu vou ter o data frame, né? Vou ter certeza que vai ser um data frame, convertendo aqui. Isso tudo foi só para importar dados, porque tem, você para pensar, tem muitos conceitos por trás, né, da programação. Mas isso, se alguém ficar com dúvida, eu posso fazer uma revisão com mais calma. Pode me perguntar, posso até disponibilizar no WhatsApp, explicar devagarzinho o que é cada uma dessas coisas. Certo? Perguntar para o Rafael também, que fez o curso acima de tudo. A primeira parte que você pode fazer na análise exploratória seria uma plotagem. Eu tenho dados de vazão, uma estação do ONS, eu quero plotar. Aqui tem minha série. Deixa eu ver como é que ele está organizado. A série não tem as datas. Okay. Ver se o TS já tem as datas. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Não, por enquanto não. A primeira parte, quando você tem um vetor, como eu posso acessar aqui, né? Tem o meu query original, que é um data frame, aqui é um vetor. Ele vai me dizer
pela classe numérico. Se eu quiser só plotar um vetor, eu posso botar um plot, né? Plot do vetor. Aqui. No RStudio, ele vai ficar aqui nessa janelinha, certo? No R, ele vai abrir uma janela específica. A plotagem dentro do R, ela funciona como por etapas. Eu posso dar uma plotagem, depois, se eu quiser, eu posso adicionar linhas, colunas, ou linhas, legendas, etc. Mas eu não vou entrar muito nisso, não. Então, essa primeira plotagem, por exemplo, se eu quisesse fazer uma linha e deixar parecido com o que a gente está mais acostumado, permite você visualizar como é que está se comportando seus dados, o que está acontecendo. E é a primeira análise exploratória que você pode ter. Plotagem simples. Certo? Outra segunda coisa que você pode fazer, quando você trabalha com estatística, é muito importante saber como é que está a distribuição dos seus dados. Então, você pode traçar um histograma. O R seria hist. Hist, que é a origem. Vai lhe dar frequência por cada classe. Lembrando, para quem não lembra do histograma, a definição de classe já é um problema por conta própria. Então, dentro do R, ele tem diversas simplificações para traçar um histograma para você. Se você tiver alguma dúvida de qualquer função dentro dele, você pode dar um F1 e vai mostrar o que significa cada uma dessas variáveis. Porque funções no R, quando você trabalha com ela, cada elemento ele vai seguindo a ordem do que tem escrito aqui. Por exemplo, essa é uma função que tem muitos parâmetros, mas ele só precisa do primeiro, que é o seu número, para poder funcionar. Por quê? Porque ele tem diversas definições por conta própria. Todos esses argumentos aqui são uma suposição que o R faz acerca dos seus dados, acerca de como ele vai plotar o histograma para você. Então, quando você está começando inicialmente, você não precisa saber cada uma dessas. Mas, se você, por exemplo, for usar para um artigo, você quiser saber como é que ele está gerando essas classes dos seus dados, você pode ir lá na sua documentação e ver, por exemplo, aqui, breaks, que é justamente essas divisões. Ele aceita diversos tipos de parâmetros que você pode colocar, e ele tem uma definição por conta própria, que é esse Sturges, que é uma forma, um equacionamento de como se te faz a divisão por classe dentro do histograma. Uma aproximação, né? Então, dentro do histograma, no R, você conseguiria ter, e esse próprio histograma já serve para você analisar qual tipo de distribuição que pode estar por trás dos dados, dos seus dados estatísticos, né? Da sua série temporal. Outra coisa que eu demorei bastante para saber é que um histograma no R, apesar de ser uma função que plota, mas ela pode ser salva também uma variável, o objeto do histograma. Por exemplo, se eu faço aqui, ele vai plotar e todas as características dele podem ser acessadas por uma lista. Ele vai te dar as divisões, o número de observações em cada classe, a densidade, ponto médio entre as classes, se eles são equidistantes e qual o nome da variável que foi utilizada no histograma. Então, todas as características que foram usadas para traçar, você pode salvar em uma variável. Isso ajuda no dia a dia quando você está trabalhando com isso. Certo? Outra coisa que você pode adicionar ao histograma é a linha de densidade. Vai permitir você transformar o histograma, que é discretizado, né, em classes, em para saber como seria a distribuição contínua desses dados. Aqui a gente está falando em frequência, né, frequência de observações. Mas quando você quer trabalhar com histograma com uma densidade, você não quer a frequência. Então, a primeira coisa que você teria que mudar dentro dele seria que eu não quero frequência, agora eu quero a probabilidade de cada classe. Aí já transforma para densidade, porque cada classe já tem sua densidade, né? E com isso você também pode adicionar uma linha de densidade, que aqui no caso você obtém pela função density em cima dos seus dados, vou salvar como linha, e adicionar a plotagem, lines, linha. Você vai ter a sua linha de densidade
dos seus dados, necessidade empírica em cima dos seus dados. Certo? Ficou claro até agora? Ou está corrido demais? Tá Tá claro. claro, não? Tá claro, né? Tá bom. É que eu fico em dúvida, ninguém pergunta, é muito estranho a aula online. Não dá para saber como é que... A gente só vê os iconezinhos. É estranho. É estranho. Certo. Então, essa é uma primeira parte que você pode fazer para analisar a distribuição dos seus dados. Outra coisa que se pode fazer no R é o box plot, o diagrama de caixas, que do mesmo jeito que o histograma, ela também pode ser salvo numa variável. Box plot, que é original, aqui. Certo? E aqui ele vai traçar os quantis, né? E a partir daí ele traça também os outliers. Lembrando também que, do mesmo jeito que o histograma, todos esses cálculos por trás dessa distância interquantis e do que seria outlier, ele está dentro das suposições que ele faz acerca dos seus dados. Por exemplo, não sei se vocês lembram, mas a fórmula de você detectar se é um outlier ou não, ele vem da distribuição normal. Porque ele faz uma distância... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Você vai achar a distância interquantil e você vai dizer que tudo que tiver acima 1,5 disso é um outlier. Mas de onde é que vem isso? Isso vem do formato da normal padrão. Porque quando você bota esse 1,5 em cima, ele mostra que seriam dados que estariam no final da cauda do normal. Então, dentro do boxplot, a suposição do outlier, ela vem de uma suposição de normalidade também dos seus dados. E isso por padrão. Isso não porque se você for olhar para a estatística básica e estatística clássica, todas as coisas, tanto definição de classe, como de o que você vai considerar outlier, são problemas por si só. Você tem diversas abordagens dentro da literatura e você tem diversas maneiras de resolver. Certo? Mas, se eu não me engano, essa suposição do R inicial é de uma normalidade dos seus dados. Certo? Do mesmo jeito, no BXP aqui, ele vai mostrar para você quais seriam os outliers, seriam os índices dos outliers aqui, dentro da minha série, já que eu não nomeei, já que eu não... Porque, assim, se eu nomear meus dados, colocasse para cada ano, uma data para cada dado, quando eu desse esse BXP out, ele ia aparecer o valor e, quer dizer, ia aparecer o índice e ia aparecer em cima qual seria a data associada a esse índice. Então, ficaria mais fácil quando você estiver trabalhando com uma série temporal longa de saber onde estão os outliers, né? Então, isso aí é o histograma, boxplot, isso tudo vocês veem aqui que eu não tive que... A única biblioteca que tive que carregar foi essa readxl. Então, esse único pacote que eu tive que usar foi esse readxl para poder importar meus dados, certo? E também não expliquei, mas essa função library, ela chama um pacote dentro que eu tenho instalado dentro do meu R. Então, todas as funções de histograma, de plotagem, tudo isso vem para o R padrão. Já vem com ele um R-Core, que chama, né? Que é todos os pacotes básicos do R, todas as funções básicas dele já tem isso daqui. Então, essa seria uma análise, se você quiser fazer uma análise só visual, exploratória, inicial, de como os seus dados estão funcionando. Se você quiser quantificar, né? A gente passar por uma análise, uma quantificação. Para poder caracterizar em cima de valores, quantifica. Caracterizar em cima de valores como média, mediana, desvio padrão. Caracterizar a série temporal em cima de estatística básica. Né? A primeira função que você tem que lembrar no R é a função summary.
ela vai lhe dar um sumário geral de como é que está sendo distribuído os seus dados. Quando você joga aí, você vai lhe dar o valor mínimo, o primeiro quantio, a mediana, a média, o terceiro quantio e a massa, e o máximo. Isso já dá uma certa ideia de como é que seus dados estão funcionando. Você vê que tem uma distância relativamente pequena do mínimo para o primeiro quantio para a mediana, para a média, até o terceiro quantio. Mas se você vê o máximo, é bem mais alto, isso também é esperado que a gente está trabalhando com dados de vazão mensal. Né? Então, esses picos de vazão, é esperado que tragam valores máximos mais altos. Certo? Então, a primeira coisa é o sumário dos valores mínimo, primeiro quantio. Acho que não vou deixar anotado não, porque é bem simples. Outra coisa que você pode fazer é calcular. Aqui ele já calcula a média, mas se você quiser calcular o desvio padrão, SD, a função SD. Vou colocar também a média. A média é bem direta. Média e mediana. É só você saber do inglês. E uma vez quando eu estava ensinando o R, me perguntaram se aqui é como um Excel, né? Que se o R em português, ele vai traduzir essas funções? Não. Certo? Todas as funções, independente de linguagem de programação, sim vai ser em inglês o padrão. Apesar que você está ali, tem um ambiente todo em português, que não é o caso aqui, mas sempre vai ser, todas as funções internas é sempre em inglês. Certo? Então, essas funções calculam média, mediana, isso aqui como calcula desvio padrão, pode calcular a assimetria dos seus dados, que é o skewness, né? No R, para isso, é bom você usar um pacote, que é LibreS. Essa daqui ela tem um nome esquisito, eu não sei porquê. Mas também a função é só a simetria em inglês, né? Skewness, origem, vai dar a simetria também. Então, você tem média, desvio padrão, mediana, tudo isso de forma bem simples, bem direta, com funções padrões do R. Não precisa ficar calculando manualmente. Outra coisa que é importante, tanto para esses dados aqui, é o quê? Aqui eu estou trabalhando com uma série de dados que não tem falhas, né? Mas, normalmente, a gente sabe que a problemática de dados, tanto do Brasil como de várias regiões do mundo, é que você tem dados com falha. Dados faltando para alguma data, etc. No R, dados com falha são representados pela variável NA, que significa not available, certo? Então, todas as funções, se você tiver um NA, ou seja, um dado faltando nessa série, elas vão retornar NA, certo? Só como exemplo, pegar esses meus dados que não tem falha, né? Aí lembrando que aqui eu estou declarando um vetor com essa função C. O que eu estou fazendo aqui? Só pegando o primeiro vetor e adicionando um elemento, né? NA. Certo? Se eu jogasse a média agora, ele ia retornar NA, porque toda vez que tivesse um NA na sua série, ele vai retornar NA. Como isso acontece muito, todas as funções, e muitas funções do R, sempre vão ter um parâmetro chamado NA.rm. Significa o quê? Se você opta por remover os dados que não estão disponíveis. Certo? Aqui, por padrão, ela vem em falso. Não são removidos do perfil da NA. Mas, se você botar verdadeiro, ele vai remover esse dado e calcular os dados restantes. Tanto é que vai dar o mesmo dado do que o anterior, tá vendo? Deu 130.7306, que é o mesmo dado, mesma média do anterior, apesar de você teoricamente, teria um elemento a mais. Então, tipo, esse elemento não conta nem para quantidades de elementos utilizados na média, são removidos totalmente do cálculo, certo? Então, esse RM ele serve tanto para média, para desvio padrão, para mediana, para skewness, o que você imaginar, ele faz, mas sempre lembrar que ele vai remover por completo. Isso, às vezes, não é do seu interesse. Porque, às vezes, um dado NA, para você, ele talvez devesse entrar como elemento a mais.
Isso depende muito de cada caso, depende muito do que você está analisando. E é bom ter atenção, porque, por exemplo, ele pode desorganizar a forma que o que você quer está se propondo a analisar, né? Então, é sempre importante lembrar. E por padrão, ele nunca remove. Por padrão, ele não remove, justamente para mostrar para o usuário que seus dados têm algum tipo de problema, certo? Então, são algumas estatísticas básicas que você pode utilizar para quantificar esses dados, explorar como é que está se organizando os seus dados. Oi, pode perguntar. Renan, você falou que tem como remover o dado que não está disponível, mas teria como remover algum valor específico? Por exemplo, eu quero que ele não considere valores que são zero. Tem alguma função que dá para remover? Assim, isso tem como resolver facilmente trabalhando com a lógica de programação do R, né? Tipo, com os operadores condicionais, né? Por exemplo, eu vou salvar esse que é a origem como exemplo 2, né? 2. Isso é uma boa pergunta. Na verdade, não precisa disso assim. Vou salvar essa variável aqui, exemplo 2, só para a gente não mexer nos dados originais. Se eu quero, dentro dele, identificar quais que são maior do que zero, qual são maior do que zero, qual seja maior do que qualquer valor, o que você vai ter que fazer é um teste lógico. Então, como é que funciona o teste lógico no R? Você tem operadores que são, se o dado é maior do que determinado valor, se o dado é menor, se é maior ou igual, se é menor ou igual, certo? Se é diferente e menor, se não igual, se é diferente, ou se é igual, né? Então, por exemplo, se eu tenho dentro desses meus dados e eu só quero que seja menor do que zero, quando eu fizer isso aqui, o que ele vai retornar para mim? Eu estou pegando o meu vetor e estou botando um teste lógico se ele é menor do que zero. Ele vai retornar um vetor do mesmo tamanho dos meus dados com o teste. Tem algum menor do que zero? Aparentemente não, porque todos estão retornando falso. Então, com isso, com esse teste, que ele vai retornar para você um vetor de booleano, seja um vetor lógico, e só para lembrar que o booleano no R a gente chama de lógico. Você pode, a partir desse verdadeiro ou falso, extrair o que seria o dado que você quer usar ou não. Então, quando você está trabalhando com vetor no R, você quer acessar algum elemento, você trabalha com essas... Eu sempre confundo, chave... Não é chave. Eu nunca lembro desses nomezinhos. Trabalho com vocês entenderam? Esse bichinho aqui, que quando eu lembro... Colchete, pronto, obrigado. Professor de R, que nunca lembro colchete, é vergonha, mas é assim mesmo. Então, aqui você colocaria o índice do elemento que você quer acessar. Por exemplo, se eu quero acessar só o primeiro, ele vai lhe mostrar o primeiro valor. O segundo valor, e assim sucessivamente. Se eu quero acessar um vetor, tipo, de 1 a 5, eu colocaria um vetor aqui dentro, 1 a 5. Da mesma forma que eu declarei lá em cima, porque isso aqui é uma forma de declarar uma sequência, né? Quando você faz isso, ele vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Ou poderia ser então, assim, você consegue acessar elementos do seu vetor, quais elementos você quiser em cima dos seus índices. Certo? Da mesma forma com o booleano. Se eu tenho um booleano, tudo que for falso, ele não vai me retornar. Então, lembramos aqui, eu vou salvar esse 1 a 5, porque a outra é muito mais simples, em outra variável.
certo? Vou pegar esse aqui e vou salvar no exemplo 3. Aqui agora eu tenho 5 primeiros valores da minha série. Certo? Se eu coloco aqui um vetor do mesmo tamanho de verdadeiro, 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 o que vai me retornar? Vai retornar todos os valores. Porque o que ele está assumindo? Ele vai para o primeiro verdadeiro, primeiro valor lógico. Se ele for verdadeiro, ele vai retornar. O segundo valor lógico. Se for verdadeiro, ele vai retornar. Se for falso, ele não retorna. Ele vai retornar só os subsequentes. Entendeu? Então aqui, eu tenho 5 elementos. 178, 371, 326, 479, 332. Se eu coloco um vetor de booleanos, ele vai retornar todos os valores que sejam verdadeiros naquele índice. Então, se o primeiro for verdadeiro, retorna o verdadeiro. Se o segundo for verdadeiro, retorna o verdadeiro. Se o primeiro for verdadeiro, retorna o primeiro valor. Se o segundo for verdadeiro, retorna o segundo valor. Mas se o segundo for falso, ele não retorna o segundo valor e pula para o terceiro. Então, internamente, é assim que funciona um booleano, um vetor lógico para você selecionar elementos de outro vetor. Então, quando você faz um teste condicional, que vai retornar para você um vetor de booleanos, você pode jogar esse resultado dentro do seu índice e você saber extrair somente os que você quer. Vamos dar um exemplo. Eu tenho essa série aqui, lembrando pelo sumário, né? No sumário do exemplo... Tem dentro dessa série uma média de igual a 130. Então, se eu quero extrair só os valores que são menores do que 130, eu posso botar simplesmente exemplo menor do que 130.7. Vai retornar o vetor de booleano, que agora você vai ter true, false. Eu posso jogar isso dentro da minha série. Quando eu faço isso, eu já tenho só minha série filtrada com todos os valores que são menores do que a média. Se eu quisesse menor igual, menor igual. Se eu quisesse maior igual, maior igual. Certo? Assim sucessivamente. E esse teste, ele não consegue ser aplicado para o NA, porque, tipo, como é que ele sabe se o valor que não é disponível é maior do que alguma coisa? Ele sempre, qualquer teste lógico em um NA vai retornar em NA. Certo? Ficou claro ou está confuso ainda? Deu para entender, obrigada. Certo. Qualquer coisa você pode perguntar de novo, porque é muita coisa mesmo para uma aula só. Mas é o que dá para fazer, porque acho que é importante vocês entenderem mais ou menos o que o R tem capacidade, mais ou menos como funciona, e porque programação, para mim, só se aprende testando, né, aplicando. Posso até fazer uma aula muito boa, mas sem aplicar, sem rodar, fica difícil de lembrar. É muita coisa para lembrar, principalmente quem está começando agora. Né? Certo. Então, essa seria a forma de você caracterizar seus dados, cima de valores como média, mediano, desvio padrão, simetria, e também como acessar os valores que você quer dentro da sua série. E a partir disso, a gente pode começar a analisar efetivamente a distribuição dos seus dados. Porque a gente plotou aqui o histograma, né? Aqui, para quem lembra como é uma normal padrão, bate o olho e sabe que não é um dado normal. Porque é normal, lembrando que ele é simétrico entre si, tem média simétrica em relação à média, os dados são bem distribuídos em torno disso. E aqui você claramente tem um pico e uma dispersão de dados muito mais para a direita. Né? Um pico no início, então isso aqui não seria uma distribuição normal padrão. No R, como você trabalha com distribuição, qualquer tipo de distribuição, ela segue uma certa padronização. Como são essas funções? São funções do tipo enorme, R enorme,
P9. Tem funções que têm um prefixo, PQRD, e o nome da distribuição do lado. Então, isso aqui são para uma distribuição normal. Todas essas funções aqui seriam as funções que você precisa para trabalhar com uma distribuição normal. Certo? Mas todas elas similares se você quiser trabalhar com uma gama. P-gama, P-gama, né? Todas elas seguem esse mesmo princípio. E o que é que significa cada uma dessas? A P-norme, começando com a P-norme. Toda vez que você estiver trabalhando com função nova, vamos te dar um F1 que ele mostra aqui para vocês. Como essas aqui são 4 funções padrões, ele vai mostrar todas as 4 de uma vez. A P-norme, ela vai lidar a partir de um vetor de pontio a probabilidade, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma distribuição padrão, né? Normal padrão, com média 0, desvio padrão 1, que já vem por definição, né? Então, você vê aqui, ó, média 0, desvio padrão 1. Se eu dou um valor, 0,5, ele vai me retornar probabilidade acumulada de você ter um valor de 0,5, sempre uma ação da esquerda para a direita, certo? A não ser que você queira mudar da direita para a esquerda. É sempre esse aqui, lower tail, né? Você vai escolher se é direita ou para a esquerda. Certo? Essa é a P-norme. Acho que para ficar mais claro, é melhor a gente começar pelo R-norme. O que é o R-norme? O R-norme, ele vai extrair um valor aleatório de uma distribuição normal padrão, com as características normal, distribuição normal com as características de média e desvio padrão que você der. Que ele obtém um aleatório. Aleatório da distribuição normal. O N seria o número de valores aleatórios que eu quero. Por exemplo, se eu botasse 10 aqui. Se eu deixasse média de padrão 1, aqui agora eu tenho 10 aleatórios. Toda vez que eu rodar, eu tenho valores diferentes, porque é justamente esse o intuito da função. Certo? É o R-norme. Isso aqui é até um bom exemplo para você mostrar, relembrar o conceito de Monte Carlo. Monte Carlo, ele diz que, o teorema de Monte Carlo, que se você mostrar muitas vezes um valor populacional, você consegue inferir a distribuição que está por trás da sua amostra, né? Então, quando você faz um aleatório de 10 valores de uma normal, traça seu histograma, provavelmente você não vai conseguir ver um histograma bonitinho, com aquele formato padrão, normal, padrão que a gente espera. Tem poucos valores, mas se você coloca esse número bem alto, por exemplo, 1 elevado a 5, você consegue ter agora um histograma que se aproxima muito mais de uma distribuição normal padrão. Isso aqui é para quem não lembra, o teorema de Monte Carlo, e baseia muitas outras áreas na estatística, né? Serve muito para a estatística bayesiana, para quem trabalha com análise de certeza também, algoritmos de metrópole hashings, tudo isso deriva, de certa forma, do teorema de Monte Carlo. Então, com isso, é mais fácil de você... assim você consegue ter um valor aleatório, assim você consegue ver mais fácil a distribuição normal, padrão que você quer. Do mesmo jeito, se você quiser inserir linhas, lembrando que o R sempre você pode tiver uma função de plot padrão, assim, você pode adicionar linhas e legendas rodando uma função lines, né, ou points, ou legend. Eu não vou explicar aqui porque pega um certo tempo. E tem aquela função de densidade, né? Aqui lembrando que se eu quiser botar densidade, tem que botar frequência igual a falso.
Aqui você já começa a observar, já dá para observar como é que se comporta a distribuição que você está mostrando. Mas essa primeira R enorme, e todas essas R gama, etc., serve só para você obter um valor aleatório da distribuição. Serve para isso. E como você está trabalhando com normal, o que caracteriza uma distribuição normal? A média desvio padrão, você vai precisar da média desvio padrão da sua distribuição. Se você for trabalhar com uma gama, você vai precisar dos atributos que é... Agora eu não lembro o nome. Shape e... Shape e escala. De forma e escala, né? Para trabalhar com a gama. Então, se eu vou trabalhar com outra distribuição, você vai precisar dessas características. Então, R enorme faz você obter um valor aleatório. Se você quiser obter um valor, probabilidade acumulada por exemplo, quando eu botei aqui o 0,5, o que ele vai fazer? Ele vai pegar toda essa área, da esquerda para a direita, e vai integrar, né? Você vai saber qual é a somatória de probabilidade acumulada até você chegar no determinado valor. Então, isso se chama a CDF, né? Que é Cumulative Density Function. Então, o P-norm, ele extrai o valor, probabilidade, para determinado valor que você quer da sua distribuição, probabilidade acumulada. O P-norm só faz isso. O Q-norm, ele faz o inverso. Se eu tenho uma probabilidade, né? Por exemplo, aqui, eu sei que a probabilidade acumulada de ter um valor até menor ou igual a 0,5 é 0,69. Se eu jogar esse valor como 0,69 no meu Q-norm, ele vai retornar justamente o inverso. Vai retornar o 0,5, né? Que como eu não botei todos os valores, entra no 0,49. Então, o P-norm é o inverso da CDF. Ele vai você dá o valor de probabilidade, ele vai lhe dar o quantio associado na CDF. E o D-norm nada mais é do que a densidade. Ele vai lhe dar o valor de densidade para cada ponto que você colocar. Então, se eu botasse, por exemplo, aqui o 0,5 agora, não vai me retornar o valor acumulado, vai retornar o valor enorme. Porque é X aqui. Vai dizer o valor 0,35, que é já mais ou menos por aqui, ó, que é onde está a curva de densidade dele, certo? Então, o D-norm nada mais é do que a densidade da sua distribuição. Quando você trabalha com distribuição no R, todas elas seguem o mesmo padrão. Você tem o R-norm para aleatório, P-norm para CDF, Q-norm para o inverso da CDF e o D para a densidade da distribuição. Certo? Ficou alguma dúvida até agora? Não. Tá dando para entender mesmo? Se você quiser, eu volto alguma coisa que não ficou claro. Então, com isso, você já consegue tanto mostrar o valor de uma distribuição normal aleatoriamente, você pode fazer exemplos. Agora a gente está trabalhando com a média de padrão 1, mas se a gente quisesse saber como seriam nossos dados, determinados dados, como seria normal com aquela média de padrão, aí você já teria uma guia para permitir comparar como é que essa sua distribuição está se comportando e como onde ela está da normal padrão. Mas, quando se trabalha com normalidade, como é um aspecto muito necessário, principalmente quando você está trabalhando com modelos estatísticos, porque a suposição de normalidade é uma
uma das suposições de diversos modelos. Uma forma mais fácil de você saber se os dados são normais é fazendo testes. Dentro deles, muito recomendado para o teste de normalidade é o teste de Shapiro-Wilk. Então, além de você, no R, já poder traçar o histograma, poder traçar o histograma também de como seria a distribuição padrão, normal padrão, e fazer lado a lado e comparar visualmente, você pode também fazer o teste Shapiro, e você vai precisar só dos seus dados, né? Voltando para aqueles dados originais, que era o que a gente estava trabalhando. Quando você faz o teste de Shapiro, o que vai retornar? Vai retornar para você a estatística dele, W, e o p-value. O p-value é o que vai definir se você vai rejeitar ou não a hipótese inicial. Quando você trabalha com um grau de confiabilidade 0,05, né, fator de confiança 95%, se o seu p-valor for menor do que isso, você pode rejeitar a sua hipótese inicial. Então, qual a hipótese inicial do teste de Shapiro? Ele tem como hipótese inicial a normalidade dos seus dados. Então, quando eu tenho um p-valor muito baixo, isso significa que eu posso rejeitar a normalidade daquela minha amostra. Então, lembrando, pelo histograma dos nossos dados, né, aqui em cima, e aqui, aqui. Já indicava que nossos dados não eram normais, você tem a certeza agora com o teste Shapiro. E a minha dica é que no R, além desse teste, existem diversos testes possíveis. Teste como agora o Smirnov, teste do Q quadrado, diversos testes de aderência para você saber se a sua distribuição se adequa, se seus dados se adequam a determinada distribuição. Então, uma coisa que eu sempre recomendo, como você já sabe amostrar dados de distribuição normal padrão, se você tem dúvida acerca da hipótese inicial, é você amostrar valores aleatórios bem altos, por exemplo, de uma R enorme ou de uma gama, e fazer o teste para distribuição controlada, e você vai saber. Então, se eu quero saber, lembrar se o Shapiro viu a suposição de normalidade é a hipótese inicial dele, que poderia ser o contrário, você, em vez de jogar os seus dados iniciais, você poderia jogar um dado de referência. Por exemplo, mesma forma que eu poderia mostrar um número muito alto, média 0, desvio padrão 1. Então, isso... porque aqui está muito grande para os dados, né? Aqui você já teria um p-value em cima de uma distribuição de referência. Você sabe que aqui está vendo que é um valor de 0,3, longe do 0,005, 0,5, né? 0. Então, você não poderia rejeitar a normalidade. Então, é uma forma de você testar o que esse p-valor está se referindo. Se você não lembra qual é a hipótese inicial do Shapiro, você testa com um valor aleatório extraído de uma distribuição normal padrão. Se você não lembra qual é a hipótese de determinado teste, você sempre pode fazer isso. Uma forma que facilita, porque no dia a dia, às vezes você perde um tempo tentando lembrar qual é a suposição, o que está acontecendo. Se na hora você não está lembrando, você pode fazer dessa forma. Alguma dúvida acerca do teste de Shapiro? No caso, esse teste ele é só para comparar se a distribuição é normal ou não, né? Não compara com outros tipos de distribuição. Isso. O teste de Shapiro, ele só faz saber se seus dados são normais ou não. Ele é feito para isso. Ele é muito recomendado, inclusive, para isso. Porque alguns estudos que têm um desempenho superior até outros tipos de testes.
Mas também ele é muito específico, né? Ele não vai ter aderência entre outras coisas. Para um teste mais generalizado, você pode usar o teste de Kolmogorov, né? É um teste de aderência. Deixa eu ver se aqui eu tenho o DEGOF. Acho que eu não tinha instalado esse pacote. O pacote DEGOF, ele tem o teste de Kolmogorov. Certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Na verdade, nem precisava pelo DEGOF. Só pro R padrão você já tem um teste Kolmogorov, né? Então, qual é a diferença do teste Kolmogorov? O teste Kolmogorov é um teste de aderência. Então, ele vai pedir para você tanto os seus dados da sua distribuição, que no caso seria aqui a origem, como uma distribuição que você quer comparar. Ó, se você olhar aqui, ele diz justamente isso. O teu x seria um vetor numérico dos valores dos seus dados, e o y, ou um vetor numérico de valores, ou uma string dizendo qual distribuição você quer comparar. Certo? Porque, por exemplo, eu podia extrair, do mesmo jeito que eu fiz aqui, um valor aleatório, similar, e perguntar se ele teria aderência a essa distribuição. Porque, por exemplo, se eu tenho esses dados, eu sei a média de desvio padrão, eu consigo estimar qual deveria ser como deveria se comportar esses dados se ele fosse uma distribuição normal, né? Então, você poderia extrair valores aleatórios da distribuição normal com as características dos seus dados, né, com a média de desvio padrão, e comparar se está batendo uma coisa com a outra, ou você pode, dentro do teste dele, você já jogar qual é a distribuição que você quer. Se aqui seria a p-norm, você jogaria a p-norm, e dentro disso você tem que colocar também as informações da distribuição, que é a média, né? E desvio padrão, que é o SD. Ele é um ON, mas da mesma forma. Só que aqui o pValor ele significa rejeitar a hipótese inicial. E a hipótese inicial do Kolmogorov é se ele tem a hipótese inicial que eles têm aderência, que as duas distribuições têm aderência. Se você rejeita a hipótese inicial, isso significa o quê? Que essa sua distribuição não tem aderência entre si, certo? Então, do mesmo jeito que você tem um p-valor bem baixo, porque seus dados não são normais. Da mesma forma, você poderia fazer isso com a gama. Só que aí você teria que dentro da gama, você saber qual seria o valor de escala, né? Seria o valor de escala e de forma da sua distribuição gama. Então, você teria que fitar uma gama para esses valores, certo? Você, a partir daí, extrair qual seria o seu fator de escala de forma e, por exemplo, e comparar com uma gama. Do mesmo jeito, se você fizer com uma Google, com a distribuição mais de extremo, você teria que saber quais seriam os valores que representam esses seus dados, né? Não sei se ficou claro. Porque aí entra, quando você trabalha com a normal, ela é definida pela média de desvio padrão, mas quando você trabalha com gama, você tem diversas formas de você estimar qual seria a distribuição gama daqueles seus dados. Você pode estimar pelo mínimos quadrados, né? Ou mínimos quadrados não. Tanto pelo método dos momentos, pelos métodos do máximo de verossimilhança,
Então, tem diversas formas de vocês estimar qual seria a gama em cima dos seus dados. Gama, Gumba. Porque como a normal é muito simétrica, tem características mais fáceis, você só pode jogar simplesmente a média de seu padrão. Certo? Entender? Entendi, obrigado. Beleza. Aí, outra coisa que você pode fazer nessa parte de estatística básica são também testes de tendência. Não sei se isso está previsto para essa aula ou para a próxima. Assim, até que parte que estava previsto mesmo nessa aula, para não fugir muito do que a gente estava planejando. Não, eu acho que a gente podia aproveitar um pouco o tempo. Acho que aqui você já deu já fez uma boa introdução apresentação do que a gente estava pensando. Era basicamente mostrar essas estatísticas básicas. Talvez você pudesse mostrar um ajuste de distribuição de probabilidade, aí a gente poderia concluir essa primeira apresentação em torno disso, né? Fica melhor, já estamos falando sobre isso, né? É, Pronto. No R, você já tem funções para fazer o ajuste, mas eu recomendo bastante a biblioteca Fit Distributes. Certo? Deixa eu pegar uma linha de código aqui de um trabalho que eu já fiz, que fica mais fácil de entender. Só um minuto. Vou deixar essa colinha aqui, mas vou explicando devagarzinho. Dentro das coisas que eu tive que fazer no meu doutorado era descobrir qual seria a melhor distribuição da minha série de vazão para poder fazer o cálculo, por exemplo, do SRI, que é um índice de C que a gente vai explicar um pouco mais para frente, né? Só. Então, essa função biblioteca FitDist Plus, ela tem uma função chamada FitDist, certo? Ela vai tentar justamente fazer isso por você, estimar o parâmetro para a sua distribuição. Se a gente tem aqui um dado mensal, né, que é o que é a origem, a gente pode dizer simplesmente o tipo de distribuição que a gente quer usar. Por exemplo, aqui, vou começar com uma Gumbel. Na verdade, vou começar com a gama, porque eu não lembro se a Gumbel ela já vem por padrão no R, se você precisa definir. Porque assim, como o R tem essa função P-norme, Q-norme, R-norme, D-norme, você pode simplesmente definir uma função de probabilidade, seguindo o mesmo padrão, e você nomear que ele vai reconhecer. Certo? Então, várias distribuições já têm por padrão, algumas não têm. E o FitDist Plus, ele já cobre quase todas que você normalmente precisa usar. Mas eu não lembro se cobra Gumbel no momento, para evitar mais trabalho, a gente começa com a gama. Se a gente quiser criar uma gama, nossos dados normais, nossos dados mensais, né, de vazão dessa estação Q1. Então, você teria que só jogar os seus dados, a distribuição que você quer, e você teria também que jogar um valor inicial para a distribuição, porque quando você trabalha com gama, você precisa como falei, de valor de escala e de escala e de forma. Passar a metade da aula para lembrar desses nomes.
Uma possibilidade de você fazer é você sortear um valor aleatório, que eu acho que é o que faz essa função, ou então você estimar, assim, de forma bem grosseira, o que seria seu primeiro valor de escala, o que seria seu primeiro valor de forma. E a partir daí, deixar essa função otimizar a distribuição. Então, o FitDist, ele vai tentar essa, essa, descobrir os parâmetros da função, a distribuição, a partir de diversas formas. Você pode usar o método de máximas verossimilhança, você pode usar o método dos momentos, cada um desses tem suas características, tem por que é melhor para determinada situação, por que não é, vai depender muito dos seus dados, muito da sua aplicação, mas todos esses métodos já têm pronto, implementado dentro do R para você. Então, a seleção do método é justamente essa parte da função, método. Que aqui ele diz, se você quiser o máximo likelihood estimation, né, que é estimar por máximo verossimilhança os parâmetros da sua distribuição, você usa MLE. Se você quiser pelo método momentos, MME, e assim vai. Todas essas dúvidas você pode vir no help, que aqui ele diz direitinho o que é cada um. Certo? E você também pode fazer a função própria, que você quiser. Se você não quiser usar o FitDist, né? Se você quiser fazer um algoritmo por conta própria. Então, a partir disso, mas essa função, ela pede um valor inicial. Como eu falei, você pode chutar, você pode usar outro. Dentro da biblioteca SCI, ele tem esse dist.start, que ele faz justamente isso. Ele acha um valor bem grosseiro do que seria o valor inicial desses parâmetros, aí você pode jogar dentro dessa FitDist e deixar ela otimizar pelo método que você escolheu. Esse SCI é uma biblioteca voltada para índice de C, que a gente vai se ensinar mais tarde. Então, muitas dessas funções, às vezes, são indefinidas para alguns valores. Por exemplo, a gama, se não me engano, é indefinida para 0. Então, quando você dá um FitDist, você tem a possibilidade de ela retornar um erro. De ela dar um erro para você. E como eu estava fazendo uma função generalizada, estava testando diferentes funções, era importante tratar o erro. Para a gente, isso aqui não é importante, porque se ela der um erro, é porque a gente tem que testar outro tipo de distribuição. Essa daqui não vai se adequar aos dados. Então, até porque esse tratamento de erro já é outra coisa um pouco mais avançada no R, a gente não tem muito sentido. Não tem com isso. Até porque dificilmente você acha que o usuário assim, vai precisar no começo, talvez mais futuramente, então não tem por que perder tempo com isso. Então, o FitDist vai fazer isso. Isso aqui é o famoso erro de esquecer algum parênteses. Então, o que ele fez aqui? Ele fez a fitagem da gama, já deu para você o valor estimado de shape e de rate, né, que é justamente de forma e de os parâmetros que a gente precisa para a gama. Isso aí a gente pode salvar numa variável. Vai ter esses métodos. A partir daí, a gente pode pegar esses valores estimados, né? E a gente pode jogar um teste de aderência do KS. Deixa eu lembrar, se só assim ele funciona, você tem que colocar um list. Eu preciso de um shape, boto o shape, né? Tem que ter estimate. Eu quero o shape. Lembrando, aqui eu estou acessando um list, né? Estou pegando, aí desse list estou acessando o vetor estimate. Eu quero o valor shape. Como é nomeado, eu posso botar um nome. Nome, shape. Aqui, exatamente do rate, eu boto o nome MP estimate. Aí daqui, você consegue saber se seus dados eles se comportam bem com uma distribuição gama. O QS-teste está dizendo que não se adequa tão bem aos seus dados. Certo? Vou até depois revisar se
esse p-valor que eu estou falando para vocês é o correto. E assim você pode. O FitDist vai ter a GEV, vai ter a Weibull, vai ter logística, L normal, Python tipo 3. Todas essas funções já prontas, certo? Então, o FitDist já cobre praticamente toda essa parte de aproximar uma distribuição aos seus dados. É simplesmente uma linha de comando aqui, e se você quiser jogar o KS, vai depender de como está organizado os seus parâmetros, porque aqui a gama vai ter o shape e as outras vão ter outros parâmetros. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida sobre isso? Avalio que não, então. Valeu que não, então. A dúvida vai surgir quando a gente for usar a prática, mas por enquanto. Provavelmente vai surgir muitas dúvidas quando vocês forem aplicar, mas isso era bem interessante se vocês pudessem chegar em casa, dar uma olhada, posso até mandar meus dados, se você tentar reproduzir, mandar o dado do algoritmo. Porque qualquer linguagem de programação, você só aprende fazendo, certo? Dificilmente você vai lembrar de tudo isso, porque é muito detalhe, muita besteirinha. A gente poderia adicionar esse script, né, que você fez e esses dados lá no Google Classroom, onde o pessoal vai poder treinar com esses dados e tudo mais. Então, eu acho, Renan, que eu vou parar aqui a gravação, né? Porque eu acho que encerrou esse bloco de informações. Ou você acha que teria mais alguma questão que você gostaria de adicionar? Acho que por enquanto era isso, professor. Acho que foi a primeira aula. Eu vou parar aqui a gravação, mas antes de agradecer novamente ao Renan aí pela clareza e a forma aí muito didática e informativa, né, que ele apresentou essa aula. Muito obrigado, Renan. Por nada, professor. Sempre um prazer ajudar o senhor. Vou parar aqui. Eu vou só olhar se tinha mais alguma coisa no programa que podia dar logo hoje. É porque eu não tive tanto tempo de organizar a aula. Esses dias estavam me correndo. Vou parar então aqui? Parar. Pode parar, professor.